O Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto informou que nos próximos 60 dias não haverá corte no fornecimento de água para as pessoas em situação de inadimplência. O SEMAI também vai isentar alguns contribuintes, alguns consumidores da tarifa social. A gente tem um boletim sobre isso e, na sequência, a gente fala com o superintendente Nicanor Batista Júnior. Vamos conferir. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, determinou ao SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, que suspenda a cobrança dos usuários da tarifa social por 90 dias. O corte da água também será suspenso por 60 dias. A suspensão da cobrança de água beneficia o cidadão cuja renda individual não ultrapassa meio salário mínimo, limitada a uma renda familiar total de 3 salários mínimos. Segundo a Prefeitura, a medida vai beneficiar 15 mil pessoas no município. Acompanhe outras notícias sobre o coronavírus na cidade aqui na TV Câmara. Tá aí então, gente, o SEMAI adotando essa medida aí até para aliviar um pouco o bolso das pessoas. E sobre essa medida e outras, a gente conversa agora com o superintendente do SEMAI, o Nicanor Batista Júnior. Boa tarde, Nicanor. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes da TV Câmara. Legal. Ô, Nicanor, explica pra gente como é que vai funcionar não só esse não corte, né, dos inadimplentes, mas também quem vai ter direito à isenção de tarifa de água. Veja bem, Gama, procurando manter a regularidade no abastecimento das pessoas, várias concessionárias e vários serviços públicos no Brasil tomaram essa ação. É uma ação que visa, primeiro, garantir a salubridade. As pessoas precisam de água para fazer a higiene. A epidemia mostra que o simples ato de lavar a mão é suficiente para evitar a contaminação de outras pessoas. Então, a gente, nessa linha, entendeu que, nesse momento, a suspensão dos cortes seria uma medida protetiva, uma medida que daria garantia de água na torneira do usuário. Então, nesse sentido, foi uma forma de colaborar. Mas lembramos que a pessoa deve continuar pagando regularmente a sua conta, porque não está isento nem do juro e nem da multa em caso de atraso. A outra medida adotada foi para beneficiar aquelas famílias que estão incluídas no programa de tarifa social. Essa tarifa social de Rio Preto, sabidamente, é a mais barata do Brasil. Essa não tem quem tem uma tarifa tão baixa quanto a nossa. E, para você ter uma ideia, 10 metros cúbicos de água custam R$10 aqui em Rio Preto. Então, com essas políticas, e não cobrando nada desses usuários de tarifa social, a gente também está beneficiando as famílias de baixa renda. Então, elas vão poder usar esses recursos que ela poderia pagar na água nesses meses aí de crise para outras coisas, como alimentação, enfim, coisas mais prementes e urgentes na vida de cada família. Legal. Ô, Nicanor, e apesar aí dos decretos de emergência, calamidade, o SEMAI continua trabalhando com força máxima, equipe em rodízio, as pessoas precisam se preocupar em relação ao abastecimento. Como é que está essa situação, que é um setor aí estratégico para qualquer cidade, né? Sim, a gente tem que reconhecer e elogiar o comprometimento com os servidores e funcionários do SEMAI. Tão logo começou a crise, as pessoas ficaram apreensivas com relação à transmissão, à proximidade no ambiente de trabalho. Tínhamos idosos, tínhamos pessoas com doenças com comorbidade. Enfim, nós procuramos proteger, num primeiro momento, todos aqueles que estavam em grupo de risco. Afastamos, estão trabalhando em casa. E, num segundo momento, depois de várias reuniões, nós chegamos à conclusão que era possível, como o atendimento ao público presencial foi suspenso, a gente fazer um rodízio, ou seja, metade dos servidores trabalham um dia
e nesse dia a outra metade fica em home office, fica em casa trabalhando. No segundo dia, volta aquela equipe que tinha ficado fora, então nós diminuímos o número de pessoas nos ambientes de trabalho. Isso é uma medida interessante porque evita a contaminação do vírus, eventualmente. E o pessoal tem garantido o abastecimento, a produção, a distribuição da água. Os nossos terceirizados também têm feito todo o trabalho de rua para evitar vazamentos, evitar perdas. Enfim, a vida continua e abastecimento de água é essencial para a sobrevivência da raça humana. Não é nem... As pessoas dependem todo dia de água. Sem água, nós vamos morrer também. Então, vamos garantir esse serviço essencial. E não há risco nenhum de paralisação, de sofrer com algum tipo de colapso. E nós estamos atentos. As empresas que prestam serviços também estão trabalhando diariamente, diuturnamente. Então, enfim, a situação é de total controle. Inclusive a parte de esgoto também, que é a outra ponta, né? Nós não podemos deixar de coletar, afastar e tratar o esgoto desse sistema. Afinal de contas, o esgoto é um grande transmissor de outras endemias. Então, se juntar o Covid e o vírus com alguma doença infecciosa de intestino que é transmitido pela água, acho que piora ainda mais a situação da saúde. Ô Nicanor, aproveitando já que o senhor tocou nesse assunto, tem alguma informação se esse vírus sobrevive na água, se ele pode, enfim, ser levado para a casa das pessoas por meio da água, se a água contamina? É um vetor. Veja bem, a primeira reunião que nós fizemos com o grupo de técnicos que são responsáveis, biólogos, químicos, enfim, engenheiros sanitaristas, foi essa pergunta que eu fiz para o nosso pessoal. O tratamento de água, ele recebe, no final dele, a etapa final chama desinfecção e cloração. Quando a gente trata a água, por exemplo, a água superficial, ela passa por um processo bem demorado, e o final é essa desinfecção que a gente usa o cloro, que é o hipoclorito de sódio e o cloro. O hipoclorito de sódio, ele é um algicida poderoso. Ele vai eliminar qualquer tipo de vírus, inclusive o corona, em questões de segundos. Entendeu? E ele fica dentro da água um certo tempo. Além disso, quando a gente vai distribuir a água lá no reservatório, que a gente vai lançar essa água na rede de distribuição, existem os nossos sistemas de cloro e flúor. São outros dois produtos químicos que vai combater as doenças. Então, quando a água chega na torneira do cidadão, do usuário, das pessoas, ainda tem esse cloro residual, que é um excelente algicida, ou seja, não há risco nenhuma para o usuário de água em Rio Preto, porque as equipes de controle laboratorial fazem coletas diárias e todos os pontos estão regulares, estão tranquilos. Legal. Questão de emergência, alguém que tiver alguma emergência, o 0800 continua funcionando 24 horas, como é que está esse serviço? O nosso call center, ele funciona 24 horas, às vezes das 11 horas até as 6 da manhã, 7 da manhã, ele é transmitido para a CCO. Mas o normal o atendimento mais intenso, ele ocorre das 7 da manhã até as 22 horas. Está disponibilizado todos os dias. Tá certo. Para a gente finalizar, Nicanor, tanta coisa aconteceu, a gente nem teve tempo de repercutir uma informação importante aí, que Rio Preto subiu no ranking do saneamento, né? O SEMAI, se eu não me engano, da 7ª para 4ª posição no país. Por quê? O que se deveu a isso? Quais são os fatores levados em consideração para essa melhora? Olha, eu acredito que foi uma série de medidas, sabe, Gama, que a gente adotou no SEMAI nos últimos anos. O SEMAI tem sido uma autarquia gerenciada como se fosse uma empresa privada.
nós controlamos gastos, nós temos o compliance, enfim, a nossa gestão ela é muito rigorosa nos gastos. Ao mesmo tempo que nós somos muito rigorosos no combate a perdas, sejam elas físicas e comerciais. E também, com isso e com as medidas de redução de inadimplência, nós pudemos aumentar a nossa capacidade de investimento. São itens que pesam muito na avaliação do serviço. Você tem que ter o serviço regular, o serviço com qualidade, mas você tem que ter gestão e capacidade de investimento. Então, nos últimos anos, você vê, nós conseguimos ampliar já a estação de tratamento de esgoto para atender, era 450 mil habitantes, até 2018. Esse ano, final de 2019, início de 2020, nós já estamos operando para 600 mil habitantes. Conseguimos investir aí 30, 35 milhões nesse processo. Estamos ampliando as redes de interceptores para aumentar a coleta, para universalizar a coleta em direção ao distrito de Talhado, em outras regiões da cidade. Temos também investido na produção de água. Estamos finalizando esse ano ainda o 9º poço do Guarani, que é lá no Palestra. Vamos disponibilizar aí mais água para uma população de 30 mil pessoas. Estamos investindo em mais 8 poços do Guarani, do Bauru, que também vai atender aí uma população de 14, 15 mil pessoas. Então, são ações que são tomadas e que elas surtem efeito ao longo dos anos. E uma coisa muito importante, a nossa tarifa é baixa. E isso pesa muito na avaliação do Trata Brasil. Ela tem um peso lá dentro da somatória de notas. Se você faz um serviço de qualidade, se você está no caminho da universalização, se você tem capacidade de investimento e assim mesmo você ainda tem uma tarifa barata, é o melhor dos mundos. Tarifa barata e alto investimento. É isso que a gente tem conseguido. Redução de custos operacionais, redução de gastos, que não vem o caso agora a gente ficar discutindo se eram muitos ou eram poucos. A gente procurou adotar uma política nesse sentido, fazer mais com menos. Maravilha, Nicanor Batista Júnior. Agora sim, para terminar, está em discussão no Congresso, na Câmara dos Deputados, esse marco regulatório do saneamento básico. Isso muda alguma coisa na situação de Rio Preto? Tem alguma alteração caso esse marco seja aprovado? Eu acho que o marco é importante. Acho que vai criar condições de uma ampla participação do setor privado no saneamento. O saneamento ainda é um desafio para os governantes brasileiros, porque o investimento é muito alto. Nós temos ainda uma população de aproximadamente 100 milhões que não tem acesso a esgoto tratado. E outros tantos, cerca de 60 milhões, não têm água encanada nas suas casas. Então, essas questões têm que exigir investimento. Então, para aqueles municípios, estados, companhias que estão em situação deficitária, que não tem capacidade de investimento e precisa do serviço, eu acho que é a solução. O marco vai enfrentar essas questões, ele dá soluções para resolver essas questões. Para as cidades do porte de Rio Preto e com a gestão que nós temos, com a autarquia bem estruturada que nós temos, e com o conceito que nós temos perante o saneamento dentro do Brasil, eu acredito que não muda nada. O que o marco quer? Que a gente leve esgoto, trate esgoto de todos, que a gente tenha água de qualidade na torneira, na casa de todos os usuários, e as pessoas vivam bem com água tratada e esgoto coletado e tratado. É isso que a gente tem em Rio Preto e acho que é isso que vai continuar. Então, para nós, Rio Preto, eu acredito que o marco não muda nada, porque a gente já está no caminho certo. Tá certo. Muito obrigado, Nicanor Batista Júnior, pelas suas informações e um bom trabalho aí no SEMAI. Eu que agradeço e quero aqui, de público, reconhecer o comprometimento, o compromisso dos nossos servidores, que estão fazendo o que deve ser feito, garantir o abastecimento para toda a população de Rio Preto. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, o que o Nicanor disse aí, o mínimo que a gente espera é que o país, os brasileiros tenham no mínimo acesso à água tratada e esgoto encanado, é o mínimo.